ele sempre foi diferente. Enquanto outras crianças brincavam, meu filho lia meus livros de direito. Mas nada me preparou para o dia em que o vi, com só 18 anos, em pé diante de um juiz, acusado de um crime que não cometeu. O promotor tinha provas. O juiz já tinha um veredito. Só que ninguém esperava que aquele garoto ia se levantar e calar um tribunal inteiro. Essa é a história do dia em que meu filho se defendeu sozinho e mudou nossas vidas para sempre. Meu nome é Helena Duarte. Tenho 45 anos, sou mãe solo e trabalho como assistente jurídica há mais de 20 anos. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para ver meu filho, Caio, com apenas 18 anos, enfrentando sozinho um tribunal inteiro. Desde que ele nasceu, eu sabia que havia algo diferente ali. Não era só o olhar atento desde o berço, como se observasse o mundo com a seriedade de quem já viveu demais. Era o jeito como ele absorvia tudo. Aos 5 anos, Caio já me perguntava por que algumas pessoas mentiam no tribunal. Aos 10, lia meus livros antigos de direito enquanto os colegas chutavam bola na rua. Criá-lo sozinha nunca foi fácil, mas todas as noites, quando o via dormindo abraçado aos meus códigos grifados, eu sentia que estava plantando uma semente maior do que eu mesma. Só não imaginava que essa semente floresceria justamente no lugar mais árido e cruel, um tribunal, onde ele teria que lutar pela própria liberdade. O caso parecia incontestável. Acusavam Caio de roubar um carro importado, um BMW modelo 2022, fugir da polícia e resistir à prisão. A promotora afirmava que havia impressões digitais no volante, testemunhas oculares, e até uma perseguição registrada. Parecia impossível de refutar, mas alguma coisa não batia. E quando me disseram que ele seria defendido por uma defensora pública, eu soube de imediato, ele não aceitaria. Estávamos na 3ª Vara Criminal de Campinas. O juiz era Benedito Lacerda, conhecido por ser direto e muitas vezes irônico. Quando vi olhando para meu filho com desdém, soube que já o tinha julgado antes mesmo da audiência começar. Você acha que sabe de leis? O juiz debochou com uma expressão quase de escárnio. Isso aqui não é uma feira de talentos, rapaz. A sala riu. Policiais, jurados, até a servidora da ata. Meu estômago se contorceu. Mas Caio não se abalou. Não baixou a cabeça. Apenas me procurou com os olhos. E quando me encontrou, sorriu. Um sorriso calmo, de quem sabia o que estava prestes a fazer. Eu mal consegui conter o choro. A promotora do caso, doutora Renata Cardoso, era precisa, imponente, quase prepotente. Expôs prova por prova. O boletim de ocorrência, as imagens da perseguição. O depoimento de um policial dizendo ter visto Caio ao volante. Tudo muito bem estruturado. Demais até. E então, no momento da defesa, Caio surpreendeu a todos. Levantou-se, colocou delicadamente a mão no braço da defensora pública que o acompanhava e, com a voz mais tranquila do mundo, declarou: "Meritíssimo, vou me defender sozinho." O silêncio que se instalou na sala foi absoluto. O juiz Lacerda o encarou como se Caio fosse uma piada viva. A promotora revirou os olhos. Mas eu sabia. Sabia que aquele era o momento dele. Não porque quisesse estar ali, mas porque nasceu para isso. Com voz firme e pausada, ele começou a desmontar, ponto por ponto, o principal testemunho. Solicitou os registros de GPS da viatura que alegavam tê-lo visto fugindo. Demonstrou que o policial sequer estava em serviço naquela noite. Em seguida, apresentou a declaração juramentada do dono do carro, o empresário chamado Marcelo Barbosa, que descrevia o suspeito como um homem branco, alto, olhos claros, nada parecido com Caio. E ele foi além. A acusação quer que vocês acreditem que uma impressão digital no volante basta para condenar, disse ao júri. Mas pensem comigo, quantas vezes vocês tocaram em algo dentro de uma loja e não compraram? Isso faz de vocês criminosos? Os murmúrios começaram. Jurados se entreolhavam. A promotora ajeitava os papéis com nervosismo. O juiz esfregava os olhos como se estivesse despertando de um transe. Mas o momento mais impactante ainda estava por vir. Caio apontou que o perito responsável por analisar as digitais não fora sequer chamado a depor, que não havia possibilidade de interrogá-lo, que a cadeia de custódia das provas estava comprometida. Foi então que o juiz, aquele mesmo que zombara dele, abaixou a cabeça, fechou a pasta do processo e disse: "Caso encerrado. Absolvido por falta de provas." Aquelas palavras ecoaram como um trovão. Eu desabei em lágrimas. Caio correu até mim, e eu o abracei com toda a força do mundo. Sussurrei, quase sem voz: "Você quase me matou do coração, filho." Ele riu, coçou a nuca e disse como se nada fosse: "Eu precisava tentar." Logo após a audiência,
Fomos cercados por câmeras e microfones. Jornalistas de todos os lados. Mas Caio apenas puxou o capuz do moletom para cobrir a cabeça e abaixou os olhos. Não estou aqui por fama, disse baixo, quase inaudível. Isso nunca foi sobre ego. Foi sobre justiça. Naquela confusão, permaneci no mesmo lugar, ao pé das escadas do fórum, braços cruzados, o coração em pedaços, e inteiro. Porque naquele dia, meu filho não apenas limpou seu nome. Ele acendeu algo em todos que estavam ali. E eu sei que ele voltará a pisar naquele tribunal. Mas da próxima vez, não como réu. Será como advogado. Como defensor de vozes caladas. Depois daquele julgamento, o fórum virou um formigueiro de repórteres, câmeras e sussurros. Era difícil até andar pelos corredores. A imprensa nos cercava como se fossemos celebridades, mas para Caio aquilo era um fardo. A cada pergunta: você sabia que o juiz ia encerrar o caso? Como se sente vencendo uma promotora tão experiente? O que vai fazer agora? Ele apenas caminhava em silêncio, ombros firmes, olhar pesado. Quando chegou até mim, o abracei sem dizer nada. E ali nos meus braços, ele finalmente desmoronou por dentro. Sua respiração veio entrecortada, como se só ali seu corpo permitisse fraquejar. Voltamos para casa no mesmo carro que usamos durante toda a infância dele para a escola, para o supermercado, para os treinos. Mas agora, o carro parecia outro. Um refúgio. Um santuário de silêncio carregado de lembranças e cicatrizes. Eu observava dirigindo, o olhar perdido na janela, os punhos cerrados. Não de raiva, mas de contenção. Mãe, ele disse depois de um longo silêncio. Sabe o que foi mais difícil? O que, filho? Me preparar a vida inteira para defender os outros. E descobrir que o primeiro que eu teria que defender era a mim mesmo. Não consegui responder, porque era verdade. E doía. O mesmo sistema que eu conhecia, o mesmo que tantas vezes critiquei em voz baixa na sala da firma, foi o mesmo que tentou engolir meu filho. Porque ele era jovem, porque era negro, porque era inteligente demais para ser ignorado. E o sistema não suportou. Nos dias seguintes, foi como viver num turbilhão. Redes sociais, jornais, entrevistas. Uns o chamavam de o novo prodígio do direito. Outros o acusavam de arrogância, de manipular a situação. Ofertas de patrocínio, bolsas, programas de TV. Caio recusou tudo. Eu não sou um espetáculo, disse. Meu trauma não é entretenimento. Mas algo ele aceitou. Recebemos uma carta. Vinha do juiz Benedito Lacerda. Achei que seria uma formalidade, um pedido protocolar de desculpas. Mas não. Era pessoal. Escrita à mão. Prezada senhora Duarte, errei. Não no veredito. Aquele foi o único possível. Mas errei antes. Quando olhei para o seu filho e vi um número. Uma estatística. Um rosto entre tantos que já passaram pela minha frente. Subestimei sua voz, seu valor, sua existência. Ele me ensinou mais em uma audiência do que anos de toga já me ensinaram. Obrigado por tê-lo criado. E me desculpe por não ter sido um juiz melhor desde o início. Li a carta em voz alta. Caio ficou em silêncio. Mas vi em seus olhos algo se quebrando e algo novo sendo construído. Poucos dias depois, ele se matriculou num curso preparatório para Direito na Universidade Estadual. Recusou as bolsas em faculdades particulares de renome. Disse: quero estudar onde estudam os filhos de quem não tem privilégios. Me pediu ajuda com a papelada. Passamos horas preenchendo formulários, organizando documentos, como nos velhos tempos em que ele fazia os deveres na mesa da cozinha e me pedia ajuda com matemática. Naquela mesma semana, ouvi Caio ao telefone, conversando com meninos da comunidade. Explicava o que dizer se fossem parados pela polícia. Como pedir um advogado. Quais expressões evitar. Abriu um perfil nas redes e começou a gravar vídeos simples, objetivos. O primeiro se tornou viral. Isso não é um julgamento. É a sua vida. Aprenda a se defender. Meses depois, caminhamos juntos até o campus. Eu observava suas costas firmes, a mochila pendendo de um lado, o passo decidido. E me vi nele nos primeiros dias em que saí para trabalhar de salto e pasta na mão. Vi também seu pai, o jeito sério, o maxilar tenso, o silêncio eloquente. E senti naquele momento que algo grande estava apenas começando. Na manhã do primeiro dia de aula, Caio acordou antes do sol. Não por ansiedade, mas por hábito. Sempre foi assim, inquieto. Disciplinado, como se o cérebro despertasse antes do corpo. Vi ele ajeitando a gola da camisa no espelho, olhando seu reflexo com uma mistura de firmeza e fragilidade. Naquele instante era metade menino, metade homem, e tão parecido com o pai que meu coração apertou.
Preparei o café da manhã, mas ele mal tocou. Nos despedimos na porta com um abraço longo, sem palavras. E eu fiquei ali parada, vendo ele caminhar em direção ao que parecia um novo mundo. Na cozinha, o cheiro de café já frio e o silêncio cheio de lembranças me mantiveram imóvel por minutos. Lembrei de Caio criança, sentado no tapete da sala, folheando meus livros de direito. Das perguntas difíceis que fazia aos 7 anos. Dos olhos marejados quando a professora o acusou injustamente de cola, só porque sua resposta era boa demais. Ali compreendi, ele não estava estudando direito para aprender uma nova linguagem. Ele só estava formalizando aquilo que já queimava dentro dele desde que nasceu. As semanas foram duras. Professores se sentiam desafiados por sua inteligência. Colegas o admiravam, o seguiam. Caio virou uma referência. Sempre rodeado por gente que queria entender, perguntar, aprender. Um líder silencioso, quase relutante, mas inevitável. Uma tarde, ele chegou em casa com um brilho diferente nos olhos. Mãe, me convidaram para dar uma palestra em uma escola do bairro Jardim São José. Uma escola pública. Quero falar com os meninos de lá sobre os direitos deles. Posso? A pergunta não era se podia. Era se eu apoiaria. E claro que sim. Naquela noite ele não jantou. Escreveu, reescreveu, ensaiou. Falava para o espelho como se estivesse diante do Supremo Tribunal Federal. Eu observava sentada no sofá, sem dizer uma palavra. Era como ver alguém esculpindo o próprio destino com as mãos nuas. E se ninguém me ouvir, mãe? Perguntou de repente, com a voz tremendo pela primeira vez em meses. Então você terá plantado em silêncio. E um dia alguém vai colher e fazer florescer. A palestra foi um sucesso. As crianças o escutavam como quem assiste a um herói. Algumas choraram. Outras fizeram perguntas que nenhum adulto jamais se dignou a responder. Quando ele voltou para casa, estava diferente. Tinha paz nos olhos. Não a paz de quem terminou a jornada, mas de quem, enfim, encontrou o caminho certo. A partir dali vieram convites para conferências, universidades, ONGs. A história de Caio deixou de ser apenas a do menino que se defendeu sozinho. Virou a história de alguém que transformou dor em propósito. Mas nem tudo foram aplausos. Vieram ataques, ameaças anônimas, comentários venenosos. Um dia o encontrei sentado no chão do corredor, pálido, os olhos vermelhos. Estava segurando um envelope rasgado com uma carta anônima que dizia: "A próxima vez, você não terá tanta sorte." Rasguei a carta sem terminar de ler. "Tenho medo às vezes, mãe", ele confessou. Ter medo é humano. O que não é normal é desistir. E seguimos. 3 anos depois, Caio se formou com louvor. Seu discurso de formatura foi o mais breve e o mais aplaudido. Não estudei para mudar o sistema. Estudei para compreendê-lo o suficiente. E então quebrá-lo por dentro e reconstruir algo mais justo. Hoje escrevo estas palavras com as mãos trêmulas. Ele está diante do seu primeiro caso real como advogado criminalista. Veste terno. Usa gravata. Carrega nos ombros o peso de todos os que nunca foram ouvidos. E carrega também meu nome. Antes de entrar na sala me olhou e sorriu. Ainda tinha aquele traço de menino. Mas agora era também guerreiro. Assenti com a cabeça como fazia quando ele me pedia permissão para brincar no quintal. Porque hoje, meu filho não vai apenas defender alguém acusado. Hoje Caio vai defender a ideia de que a justiça não deve ser um privilégio. Que a verdade não tem cor, nem classe, nem sobrenome importante. E que às vezes, tudo que alguém precisa para não ser esmagado é de uma voz. Se um dia duvidarem disso, contem essa história. Porque o que meu filho viveu ainda está acontecendo. Mas enquanto existir alguém disposto a falar, a resistir, a lutar, haverá esperança. Ele não está mais sozinho. E eu também não. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui você encontra histórias reais de superação, coragem, justiça e transformação. Porque às vezes a melhor forma de vencer é simplesmente não aceitar o que te machuca. Até a próxima!